Pessoal, nós estamos agora desenhando essa mandíbula móvel e na primeira parte do nosso desenho, nós fizemos o desenho aqui no Inventor do cabo que representa então uma parte desse componente que é a mandíbula móvel. Falta-nos agora desenhar essa parte aqui que eu estou chamando de cabeça. E essa parte ela possui essas ranhuras e também possui uma profundidade. Então, vamos então desenhar essa parte. Primeiramente, nós vamos começar desenhando o formato aqui básico, né, dessa cabeça. Essa cabeça aqui nós já podemos, né, pré-visualizar que ela tem uma altura, né, de 30 milímetros. Ela também tem uma largura, né, uma largura de 20 milímetros. Também tem aqui um comprimento, né, de 53 milímetros. Tem raios, né, tem arredondamentos, né, como esse valor aqui de 15 milímetros, um arredondamento de 10. Mas vamos então desenhar esse formato básico para essa cabeça. Vamos aqui no Inventor, buscar o nosso arquivo de trabalho. Como sempre, nós vamos trabalhar aqui com rascunhos, né? Dessa vez um rascunho em 2 dimensões. Vou buscar agora esse plano médio de trabalho. Então vamos aqui utilizar esse plano médio de trabalho para nós desenharmos então essa cabeça. Toquei aqui sobre o plano médio de trabalho. E aqui então eu vou começar a desenhar nessa região aqui um pouco para fora. Não preciso desenhar aqui colado aqui por enquanto, porque depois eu movimento o meu desenho. Então eu vou fazer o desenho aqui, né, utilizando o comando de linha. No comando de linha eu vou desenhar aquele formato, né? Nós vimos que a altura, a largura, né, para essa cabeça era de 20 milímetros. 20 milímetros, depois nós tínhamos um valor dessa altura igual a 30 milímetros. 30 milímetros. Também nós vimos que nós tínhamos um valor aqui igual a 10 milímetros, né, de raio. Então vou digitar aqui o valor de 10 milímetros, né, nessa porção horizontal. E depois nós vamos ter o que? Lembrem que dessa região daqui, dessa região superior para essa região inferior, nós tínhamos um valor de 53. Então, nós aqui já temos desenhado 20. Nós temos então que desenhar aqui nessa direção o valor aí de 33 milímetros. 33 milímetros. Também nós vimos que aqui nessa parte superior, né, nós vamos ter um arredondamento de 15 milímetros. Então vamos aqui desenhar uma linha de 15 milímetros para ser base, né, desse arredondamento. Bom, legal, né, pessoal? Agora aqui nós já fizemos, né, basicamente o desenho dessa parte, né, e nós vamos continuar desenhando utilizando essa opção de linha de 3 pontas. Nessa opção de linha de 3 pontas, eu vou tocar nessa extremidade dessa linha de 33 milímetros e vou tocar nessa extremidade aqui dessa linha de 15 milímetros. Vou movimentar o mouse e nós vamos especificar o raio, né? O raio que nós tínhamos ali para a cabeça, que era de 50 milímetros. Então aqui nós já começamos, né, a tomar forma, né, para essa cabeça, para ter agora ainda mais, né, um formato ainda mais regular. Nós vamos aplicar o arredondamento, esse arredondamento superior para a cabeça, que é um arredondamento aqui de 15 milímetros. Então utilizando o comando de arredondamento e utilizando esse valor aqui de 15 milímetros, nós tocamos aqui em ambas as linhas e aplicamos esse arredondamento. Nessa parte aqui de baixo nós também temos um arredondamento, mas esse arredondamento é um pouco menor. Eu tenho um raio aí de 10 milímetros, então eu vou tocar também nessas duas linhas para criar esse efeito aí de arredondamento aqui para essa parte. Vamos aqui então voltar ao desenho, né, para ter certeza aqui sobre o nosso trabalho. Vejam que aqui o arredondamento que antes eu apliquei aqui com 10 milímetros, na verdade ele tem um valor de 5 milímetros. Então vamos lá corrigir isso no nosso desenho. Para corrigir, eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar aqui um duplo clique sobre essa dimensão. Eu vou ter então a possibilidade de fazer essa correção. Bom, vejam que já desenhamos aqui o formato, né, para a cabeça. O que nós vamos fazer agora? Eu vou movimentar esse desenho que eu fiz, vou movimentar para a base, né, para a base do cabo. Para isso, eu vou utilizar aqui a opção de seleção. Então,
selecionei essa linha e vou buscar o comando de movimentar. Então já tenho selecionado, vou buscar um ponto de precisão, ponto base para essa precisão. Vejo que aqui eu estou sem uma referência. Estou sem uma referência aqui no meio para trazer junto a essa porção média. Então eu vou criar uma referência. Para criar uma referência, nós já temos conversado que nós sempre utilizamos aqui uma linha de construção. Então eu vou habilitar a linha de construção para criar uma referência. Uma referência de linha nessa porção média aqui da cabeça. Então aqui eu criei essa linha, uma linha bem pequena, né? Vejam aqui, uma linha pequena, mas suficiente para eu ter essa noção aí sobre o ponto médio da cabeça. Novamente eu vou utilizar a opção aqui de seleção, né? Onde eu toco na tela, utilizo o botão esquerdo do mouse pressionado para movimentar em torno do desenho e dessa forma então fazer a seleção. Vou utilizar então a opção de movimentar, já tenho a peça selecionada, agora é só buscar então o ponto base para fazer essa operação de movimentar. Então vou tocar aqui na ferramenta de movimentar, né, a partir de um ponto base. E vejam vocês que aqui então eu estou trazendo para a base superior, né, do cabo. Já fiz, né, então eu posso confirmar essa operação e vou utilizar aqui o comando então de finalizar o esboço. Finalizado o esboço, nós vamos então agora criar o sólido que vai representar essa cabeça. Vamos ver qual que é essa espessura, né, dessa cabeça. Bom, aqui a espessura da cabeça nós podemos observar na vista superior. E nós temos a indicação de um valor de 15 milímetros. Vamos agora utilizar então o comando de criar um sólido através da extrusão. Vou tocar aqui sobre a ferramenta de extrusão. Eu vou criar então uma extrusão com uma espessura de 15 milímetros e vou criar essa extrusão de uma forma simétrica em ambos os lados do meu desenho. Feito isso, eu posso então confirmar a minha operação. Bom, agora, no próximo passo, nós vamos desenhar essa profundidade. Vejam aqui as dimensões. Então, essas dimensões, né, ela tem uma linha aqui de 23 milímetros, tem um arredondamento com raio de 6 milímetros e tem aqui uma curvatura com raio de 45 milímetros. Bom, vamos aqui então desenhar essa profundidade. E para desenhar essa profundidade, nós vamos novamente utilizar aqui o artifício de desenhar um esboço. Então, nós vamos desenhar dessa vez o esboço sobre essa superfície. Vamos desenhar sobre essa superfície, porque é essa superfície aqui que nós vamos criar essa depressão. Bom, próximo passo, agora então, é utilizar a linha. E aonde que nós vamos utilizar essa linha, né, o início dessa linha de 23 milímetros. Né? Vamos criar esse início dessa linha de 23 milímetros a partir do centro dessa curvatura. Então aqui nós tocamos, né, nos aproximamos, né, dessa curvatura para ter a possibilidade de visualizar onde é o centro, né, da curvatura. Vou tocar nessa linha, vou tocar aqui nessa linha e vou criar então uma linha com comprimento de 23 milímetros. Além dessa linha de 23 milímetros, nós vamos desenhar uma outra linha aqui com um comprimento de 6 milímetros na porção horizontal e vou criar aqui uma linha com 6 milímetros na direção vertical. Depois, nós vamos utilizar a opção aqui do arco de 3 pontas para a gente fazer o fechamento. Para fazer esse fechamento, então nós vamos utilizar a opção do arco de 3 pontas. Vou tocar no arco de 3 pontas, toco numa extremidade, toco aqui em outra extremidade, movimento o mouse e faço a especificação do raio dessa curvatura. E nós já vimos lá no nosso desenho que esse raio dessa curvatura é igual a 45 milímetros. Bom, agora está fácil, porque agora é só a gente fazer então o arredondamento nesse canto superior. Vamos utilizar aqui o comando de concordar para fazer esse arredondamento que tem um raio, né, de 6 milímetros. O raio de 6 milímetros
eu vou tocar em ambas as linhas, então, para criar esse efeito. E agora sim, nós já temos, né, o formato para essa depressão. Bom, vou confirmar essa minha operação. Vou confirmar aqui a operação. Vou utilizar o comando de extrusão para criar o corte, que vai criar essa ranhura, né, esse rasgo ali sobre essa superfície da peça. Então, eu vou tocar aqui na ferramenta, e vou escolher a opção de cortar. Mas antes de cortar, a gente tem que definir qual que vai ser a profundidade do corte. Bom, a profundidade do corte também ela pode ser vista aqui na vista superior. E ela é especificada através da seguinte forma. Nós temos aqui o valor da cota de 15 milímetros e nós temos aqui o valor dessa espessura de 8 milímetros. 15 menos 8 é igual a 7 milímetros. Como nós temos 7 milímetros de forma total, esse 7 milímetros está distribuído, né, igualmente para ambos os lados. Então nós vamos ter então uma profundidade de 3,5 milímetros. Então aqui vamos especificar o valor de 3,5 milímetros. Bom, aqui nós criamos a profundidade e agora, né, nós já sabemos, né, que nós podemos utilizar aquele comando do espelhamento, né, para trazer essa depressão, essa profundidade também para esse outro lado da peça. Então, para fazer isso, para uma forma mais fácil, é eu selecionar o último comando que eu fiz, que foi a extrusão, utilizar o botão aqui de espelhar. Agora eu já selecionei a característica, né? Já selecionei o comando. Eu tenho que selecionar o plano de trabalho, o plano de espelhamento. Então, seleciono aqui o plano de espelhamento e é só confirmar. Mas é claro que é válido visualizar o trabalho. Para visualizar o trabalho, eu vou utilizar esse vértice entre os planos superior e o plano direito. Então, vejam só, aqui nós temos então a profundidade que está representada aqui sobre a cabeça. Para retomar a minha vista principal, né, minha vista perspectiva principal, eu utilizo a Home. Bom, falta-nos agora somente representar as ranhuras, né? As ranhuras que nós temos aqui, e essas ranhuras são utilizadas então para melhor fixar as peças em relação à mandíbula fixa. Para desenhar essa ranhura, antes nós vamos dar uma olhada aqui nos nossos desenhos de detalhes e vamos ver então as dimensões. Esse detalhe dessas ranhuras pode ser observado nesse detalhe aqui número C. Esse detalhe número C que está desenhado aqui numa escala de 2:1. Uma escala de ampliação de 2:1. Nós vemos que ele tem aqui um ângulo de 79 graus. Também podemos observar que ele tem um raio, né, de arredondamento no fundo do dente e na crista, um raio de arredondamento de 0,1 milímetros. E ele possui também aqui uma altura de dente de 0,89 milímetros. E tem um passo igual a 2 milímetros. Bom, vamos lá desenhar. Vamos aqui desenhar, então, isso, né? E para fazer esse desenho desse formato desse dente, nós também vamos utilizar o esboço. Vamos utilizar um esboço aplicado sobre essa superfície aqui da cabeça, sobre essa superfície plana. Vamos desenhar aqui um pouco para fora aqui do desenho para facilitar a nossa aplicação do desenho. Lembrem-se, nós já fizemos, né, o desenho de um dente. Né? O desenho de um dente nós fizemos lá quando nós estávamos desenhando a mandíbula fixa. E o processo aqui vai ser semelhante. Então eu vou utilizar aqui o botão de linha de construção, né, para eu criar uma referência. Vou criar a ideia de criar uma referência, né, para esse desenho desse dente. Toquei aqui na linha de construção e toquei no comando de linha. Vou desenhar aqui uma linha qualquer, né, não precisa ser muito grande, né, porque o nosso desenho do dente é um dente pequeno.
Vou aqui então utilizar o botão do ESC, né? Já desenhei a linha de referência, essa linha horizontal. Feito isso, eu posso desabilitar essa ferramenta da linha de construção. E agora sim eu vou desenhar o formato do dente. Vou desenhar utilizando as linhas. Então aqui eu vou utilizar o comando de linha, vou tocar aqui na linha que eu criei, né, como referência. Vou desenhar aqui uma linha qualquer, não precisa ter muita precisão, né? Porque depois nós vamos fazer as especificações da medida, né? Vamos desenhar aqui eu considerando as restrições de coincidência, né? Sempre aqui buscando esses pontos verdes. Então nós desenhamos, né, as linhas. Mas aqui, lembrem-se que nós tínhamos um ângulo, né? Nós temos um ângulo entre essas duas linhas, né? E esse ângulo é de quanto? É um ângulo de 79 graus. Mas não vamos ser menos rigorosos e vamos colocar aqui um ângulo de 80 graus, então. Se nós temos um ângulo aqui de 80 graus, mas vejam que agora eu não tenho, né? Não está totalmente simétrico esse desenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui também esse comando do ângulo para fazer essa especificação e deixar esse valor aqui com um ângulo de 40 graus. Legal. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar dois dentes semelhantes aqui. Eu vou utilizar essa opção agora que eu já desenhei o formato base para o dente. Eu vou selecionar esse desenho. Vou selecionar esse desenho que eu fiz agora e vou utilizar o comando de copiar. Nós vamos fazer mais ou menos utilizando aquele mesmo procedimento que nós fizemos lá para o dente que nós criamos para a mandíbula fixa. Então, eu selecionei o contorno, utilizei aqui o comando de copiar, vou utilizar um ponto base para essa operação de copiar. Então, vou copiar aqui quantas vezes? Vou copiar aqui, né? Mais 2 vezes, pelo menos. Bom, aí nós já temos o nosso desenho base. Agora, vocês lembram que nós falamos que o nosso dente ele tem um raio de arredondamento igual a 0,1. Então, vamos aqui utilizar o comando do raio de arredondamento e vamos especificar esse raio de arredondamento com 0,1 milímetros. Vamos tocar aqui nessa face, vamos tocar aqui também nessa face. Vamos fazer dessa forma. Ok. Bom, nesse dente médio, nesse dente que está aqui no meio, nós vamos fazer as nossas especificações de medidas agora em relação à altura. Então, utilizando agora a dimensão aqui da altura, nós vamos buscar o centro desses arredondamentos que nós acabamos de fazer. E nós vamos especificar, então, dessa forma, a altura. Utilizando, então, o comando de dimensão, eu especifico essa altura. Então, eu movimento aqui o mouse e vou especificar a altura. Vamos aqui retomar o desenho para nós observarmos, né, qual que é a altura. E a altura aqui é de 0,89 milímetros. Como eu disse, né, nós não vamos ser tão rigorosos e vamos aqui então colocar 0,9 milímetros. Então 0,9 milímetros nós fizemos, né, desse lado superior. Agora nós vamos fazer essa correção também desse lado inferior. Então nós estamos amarrando aí todas as cotas, né? Aqui então também tem 0,9 milímetros. Então nós fizemos, né, todas as especificações para esse dente do meio. Esses dentes auxiliares aqui que nós desenhamos, nós podemos apagar. Então eu posso aqui utilizar, né, o botão de seleção, né, pressionando, utilizando o botão esquerdo do mouse, né, pressionando aqui sobre a tela. Eu vou então selecionando essas partes aqui do dente que eu não desejo e deixo somente esse contorno, né, desse dente médio. Agora nós vamos utilizar aqui o botão de linha para fechar o contorno, né, já que nós precisamos de um contorno fechado para criar esse sólido que vai representar a ranhura. Então busca aqui os dois pontos médios, né, superiores ao arredondamento, para criar então esse sólido, mas é claro que também é necessário utilizar aqui a tesoura para fazer
os acabamentos básicos, né, esses acabamentos aí finais. Bom, aqui então nós já temos o desenho do dente. Feito isso, eu vou copiar, a ideia agora é copiar esse dente e trazer para essa região, por exemplo. Então eu vou copiar esse dente aqui e vou trazer para essa região aqui, que eu estou indicando aqui com esse destaque aqui em amarelo. Então vou selecionar, selecionei, vou utilizar aqui o comando de movimentar. Vou buscar aqui essa opção de ponto básico. Vou selecionar essa extremidade aqui dessa linha, né? Extremidade superior do arredondamento. E vou movimentar para qual região? Vou movimentar aqui para essa região onde eu tinha a indicação, né, daquele destaque em amarelo. Talvez a ideia básica era até criar mesmo uma linha auxiliar aqui, algo que ajudasse, né, melhor guiasse essa nossa operação. Vejo que aqui também, como eu fiz aqui um movimento brusco, pode ser que ele deslocou também. Vejo que quando eu for tocar aqui sobre essa região, ele não vai ficar exatamente certinho. Bom, aqui então eu já apliquei, né? Vejam que aqui não ficou ainda exato. Eu posso selecionar de novo, né? E tentar buscar uma melhor exatidão sobre esse meu comando. Vou movimentar de novo. Então, dessa forma aqui eu consigo até trazer uma melhor exatidão para o meu comando. E agora sim eu vou finalizar esse esboço. E vou criar a ranhura para o dente. Então, utilizando o comando aqui de extrusão, eu vou criar essa extrusão, né, utilizando o comando de corte. E vamos ver aqui qual que é a espessura, né? Nós lembramos que essa espessura aqui da cabeça é igual a 15 milímetros. Então nós vamos aplicar aqui 15 milímetros já. Então nós conseguimos então alcançar esse efeito, né, de corte que vai representar essa ranhura aqui, essa primeira ranhura. E a ideia é fazer como nós fizemos já lá na mandíbula fixa, né, criar o efeito, né, desses dentes ao longo dessa face, né, ou melhor dizendo, ao longo aqui dessa aresta. Para tanto, né, o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui na janela de cascatas, né, na cascata de comandos. E nessa cascata aqui de comandos, nós selecionamos o comando que nós fizemos aqui de extrusão. Vamos buscar a ferramenta de padrão retangular. E nessa ferramenta de padrão retangular, como eu já tenho selecionado a característica, né, o comando, eu vou selecionar a face. Vou selecionar a direção, melhor dizendo. Vou selecionar essa aresta. Bom, vejam que aqui a direção da criação, né, desse dente, ela está com essa direção de baixo para cima. Mas nós queremos que essa direção seja de cima para baixo. Para isso nós vamos utilizar essa opção aqui de do flip. Então vamos utilizar essa opção para mudar a direção dessa criação aí dessas ranhuras. Nessa parte, nós vamos especificar o passo. E nós vimos lá no desenho dos detalhes que esse passo é igual a 2 milímetros. Então aqui nós temos o valor de 2 milímetros e agora só nos falta selecionar quantos dentes nós queremos. Vamos fazer aqui por tentativa e erro. Vamos primeiro testar 15. Então, 15 aqui nós vemos que é muito. 14. Bom, vejo que 14 também não vai ficar legal. Então eu vou deixar aqui o valor de 13. 13 cortes. 13 cortes me parece um valor suficiente. Vamos então utilizar o confirmar. E aí, então agora nós já temos, né, o formato, né, não só dos dentes aqui serrilhados, mas temos então o formato de toda essa mandíbula móvel. Só nos falta agora tirar ou desabilitar essa visualização desse plano. Para isso aí é fácil, né? É só se aproximar aqui do plano e utilizar o botão direito do mouse para ter essas várias possibilidades de ferramentas e dentre essas ferramentas retirar aqui então a visibilidade do plano e também retirar
essa visibilidade, né? Então, me aproximo aqui do eixo que nós habilitamos, né, para construir, para ajudar na construção do cabo. Eu me aproximo, né, aproximo aqui com o mouse e utilizo o botão direito para ter também essa possibilidade de retirar a visibilidade. E dessa forma, agora sim, nós já temos então o desenho da mandíbula móvel e nós já estamos, né, de certa forma, prontos para desenhar mais um componente desse conjunto que vai ser formado então pela chave grifo.